Valeu, Abel. Todo mundo que estava no F360 agora está com a gente neste Sport Center com a vitória do Vasco e esse desespero do Botafogo. Por falar em desespero, a briga lá embaixo está muito boa, hein? Ontem os dois empataram, Cuiabá e o Santos, e a gente também faz essas contas. Uma ótima terça-feira a todos, sejam muito bem-vindos a esta verdadeira união sinistra que é o Sport Center de hoje, destacando muito do Campeonato Brasileiro e todas as suas brigas. Afinal de contas, temos sim um campeonato em todas as partes da tabela. Não temos, Mário Marra? Bom dia. Temos sim. Bom dia, Bruno, bom dia, Breiler, bom dia ao Fã de Esportes. É verdade, Bruno, eu acho que até mesmo a lanterna está sendo disputada. A liderança, vaga de Libertadores, Sul-Americana é que cada um vai entrando ali, né, tentando se acomodar. Mas a briga para escapar da zona de rebaixamento, essa tá muito quente. Não tem ninguém à toa neste Brasileirão 2023, hein, Breiler? É isso, Bruno. União sinistra que ninguém segura, o campeonato virou uma loucura. Boa tarde para você, pro Marra, pro Fã de Esportes. É isso que virou. Quando a gente pensa, esse time já era, o Vasco condenado ao rebaixamento. Opa, tem chance de novo. O Santos se salvou, tá correndo risco. E lá em cima, quando todos pensavam que o Botafogo já tinha encaminhado o seu título, a coisa tem se mostrado bem complicada. Em São Januário, a vitória vascaína, então, por 1-0. Foi assim, a gente mostra nesse Sport Center para você, fã de esportes. Partida importantíssima, tava todo mundo de olho. E o Vitor Sá foi o primeiro a aparecer, mas o Maicon também apareceu bem, Mário Marra. O Maicon, um personagem importante da partida. Personagem nesse lance, mas vai ter um outro aí que ele vai aparecer muito bem também. Então o Botafogo começou com tudo, o jogo, uma partida bastante movimentada. Mas aí, olha lá, é esse o lance que você estava falando, Marcos? Esse, exatamente. Você não vai chamar isso de chutão, né? Paulo Henrique, ex-Galo, marcando um belo gol, fez o melhor jogo dele com a camisa do Vasco, vem subindo de produção com o Ramon Dias, fez uma jogadaça, passando por Marçal, por Bastos. Linda jogada individual que começa com um lançamento do Maicon para a arrancada magnífica do Paulo Henrique. O PR tentou, mas não alcançou. Era um dos destaques do Botafogo e a gente vai falar também sobre ele nesta sequência da competição. E aí, mais da equipe do Vasco da Gama. A gente está vendo, olha aí, a finalização e dessa vez sim o PR pegando. O PR que acabou não sendo tão acionado assim, mas o Vasco chegou muito no primeiro tempo, teve volume, principalmente depois que abriu o placar, ganhou confiança e assustou demais o Botafogo. A gente viu o Paulinho ali cabeceando para fora e aí já com imagens do segundo tempo, a nova finalização de fora da área e mais uma vez ali no pé da trave o goleiro do Botafogo pegando. Participando, porque o Vasco ontem recriou aquilo que a gente já tinha visto outras vezes, a sintonia com a arquibancada. Ontem foi muito forte. Pois é, a torcida vascaína lotou ali o Caldeirão e foi bastante importante para a vitória vascaína. Depois, o Botafogo, claro, começou a aparecer e a gente está vendo aí esse cabeceio que foi para fora e depois mais chances a gente vai ver do Botafogo também em jogadas aéreas, Breiler. Mas apesar da pressão do Botafogo, a necessidade de sair no segundo tempo, o Vasco se comportou muito bem defensivamente. Foi um time muito seguro, o Tiquinho com poucas oportunidades, bem marcado. As oportunidades do Botafogo eram essas aí, como a do Tietê. Arriscar de longe e o Léo Jardim novamente fazendo um grande jogo. O Léo Jardim foi bastante importante. O Vasco da Gama tentava responder também com o Verratti, né? A gente vai ver também um lance ali incrível que ele acaba finalizando e por cima agora, Breiler. O Verratti também não teve tantas oportunidades. Não, passou em branco, mas o Vasco jogou bem, saiu com a vitória. 1-0 então, a vitória vascaína em São Januário e a gente ouve personagens da partida. Agora no Sport Center. Vamos lá. Nosotros estamos felices porque el grupo interpretó muy bien el partido, cómo jugarlo. Era una final, teníamos que ganarla. Creo que en el primer tiempo por ahí fallamos en que tuvimos 2 o 3 ocasiones que podíamos haber convertido otro gol más. Pero bueno, sabemos que la presión existe y creo que el equipo respondió muy bien. Y jugar contra un gran equipo. Y seguramente va a pelear el campeonato, va a pelear la liga hasta el final. A mí me gustaría que por la gente amiga que tengo, por toda la gente conocida, ojalá que puedan ganar la liga, porque se lo merecen, porque vienen haciendo un esfuerzo enorme. É um momento que ninguém está satisfeito, né? Os jogadores nenhum satisfeitos, nós como clube também não estamos. E entendemos que
do jogo agora que nós teremos contra o Grêmio na próxima quinta em diante, nós não podemos mais cometer os erros que nós acabamos cometendo nesses últimos jogos. Em relação a resultados, né, não foram os resultados que nós queríamos. A performance nos 2 jogos anteriores, elas foram boas. Hoje não foi da forma como nós imaginávamos, né? Nosso time aquém, pouco inspirado. Nós sabíamos que, diante do adversário que nós tínhamos, vivenciando hoje um momento ali de briga para sair de zona de rebaixamento, nós não poderíamos sair atrás do placar, porque automaticamente geraria uma situação ainda mais complicada para nós. E destaque, então, aqui no nosso estúdio do Sport Center vai justamente para o autor do gol vascaíno. Além do gol, foram 3 finalizações interessantes. O primeiro no ranking do Vasco. Esquerda, É verdade, bem lembrado, Mário Marra. Aí as 2, então, no alvo, né? Bolas recuperadas 12. Esse número também é impactante, não é, Marra? Claro que sim. Ainda interceptações 3, o segundo. Foi o melhor lateral direito nessa rodada do nosso prêmio. É que o Paulo Henrique tem desde a juventude, na temporada passada, a característica dele é a velocidade. É um jogador que é muito rápido, consequentemente, lançado. Quando tiver campo para correr, ele vai ser muito útil. Não foi o caso do gol. O gol foi uma bola do Maicon para ele, mas ele estava ainda, ele tinha que receber, ele tinha que driblar. E ele foi fazendo tudo o contrário da característica dele, driblando para dentro, ou seja, vai ter que usar a perna esquerda. Ele usou e deu tudo certo. Ele teve uma noite iluminada, jogou muita bola. E Fala, Breiler. Não, mas o Paulo Henrique é uma situação interessante que ajuda a explicar a importância do Ramon Dias para o Vasco atual. O Ramon Dias sempre buscando soluções. O Pumita, que era a opção A, deixava a desejar defensivamente, forte no apoio, mas dava muito espaço nas costas. A opção é voltar com o Robson, uma opção bastante questionada, principalmente pelo jogo contra o Goiás. E o Robson, um zagueiro, atuando mais defensivamente por ali. E o Paulo Henrique é o cara do equilíbrio, o cara que entrega apoio, mas ao mesmo tempo não dá os mesmos espaços do Pumita. E era a terceira opção, mas o Ramon Dias passa confiança, usa o elenco inteiro do Vasco e ele precisa desses jogadores. Há limitações evidentes, mas o Ramon Dias tem conseguido tirar o melhor de cada um e tem feito um Vasco seguro. À exceção do jogo contra o Santos, o Vasco do Ramon Dias sofre poucos gols e isso é fundamental nessa luta contra o rebaixamento. Mas foi uma resposta do Ramon também, porque as últimas escolhas dele não tinham, acho que, surtido o efeito que ele imaginava. Sim. E o torcedor até falou assim, poxa, será que ele perdeu a mão do time? Ontem ele acertou, então. Sim, então ele teve escolhas questionáveis no Clássico contra o Flamengo e depois contra o Goiás, principalmente pelo time que levou a campo, aquela estratégia de segurar no primeiro tempo, que até funcionou, mas o Vasco acabou cedendo o empate. Ontem... Nos acréscimos, né? Exato. Depois da expulsão ali do Verratti. Então, contra o Cuiabá e agora contra o Botafogo, o Ramon Dias fez escolhas corretas, escolhas que ajudaram a melhorar o time. E, de certa forma, o Payet, por exemplo, não foi utilizado. Ele entra com o Alex Teixeira. Mas o Alex Teixeira tinha mais velocidade para fazer um trabalho de recomposição e puxada de contra-ataque, que era o que o Vasco precisava no segundo tempo. Então, foi totalmente compreensível não utilizar o Payet. O torcedor até fica, o Payet é a reserva técnica, o cara que pode fazer algo diferente. Mas ontem, a atuação do Ramon Dias, as opções foram irretocáveis e isso explica a atuação contra o líder, por mais que o Botafogo tenha oscilado, continua sendo o time que está no topo da tabela, num clássico em São Januário, segurando a pressão e conseguindo a segunda vitória consecutiva. Porque a primeira parte do jogo foi toda do Botafogo, não foi, Marra? Início, né? Início acho que até uns 15, 20 minutos, mais ou menos. Pressão para retomar a bola, permitindo pouco ao Vasco. Só que assim, a gente falou aqui do Léo Jardim, mas a participação dele no jogo, durante boa parte, foi assim... Ele apareceu menos que o PR. Menos que o PR. Eu acho assim, falando para uma torcida que está calejada, que está sofrida e que está com o bilhete da esperança para a próxima temporada, esse discurso poderia ter sido o ano passado, né? Na verdade, a gente falou disso o ano passado e não era para o Vasco estar sofrendo isso que está sofrendo agora e eu espero que o Vasco não sofra isso de novo na próxima temporada. Mas, no momento de crise, no momento em que você está mais sujeito às suas emoções, e elas oscilam muito, drama, desespero, terror, alegria, que você quase morre de alegria. Nesse momento, é muito fácil a gente se apaixonar
por personagens que vão fazer e propor algo diferente. Ramon Dias. Por quê? Porque no momento da dor, foi ele que bateu na mesa, na entrevista coletiva, e falou que não vai cair, eu estou com o Vasco, o trabalho vai sair. Mas esse trabalho é um trabalho de emoção pura, de desespero puro. Ele está entregando algo baseado no que ele conhece de futebol. A gente já falou isso aqui. O Ramon Dias tem anos e anos. O Ramon Dias jogou com Maradona, gente, na seleção da Argentina. Fez gol contra a seleção brasileira na Copa do Mundo de 82. Ele sabe do que ele está falando. Mas não dá para falar que o trabalho dele no Vasco agora tem sido, uau, como ele conseguiu pontuar. Assim. Não, ele vai errar porque ele sabe o tamanho do erro, o tamanho do sufoco que é. Então ele vai colocar o Serginho num jogo, vai tirar. Ele vai colocar o Payet e não vai dar certo. E no outro ele vai... Agora é muito fácil elevar o Ramon Dias a Deus e colocar o Ramon Dias como demônio. Mas a sensação que eu tenho é que ele está sabendo o que ele está fazendo e ele sabe que está no fio da navalha. Sim. Então, não se entregue totalmente, porque nem é isso que ele quer. Espero que ele tenha a oportunidade de iniciar um trabalho na próxima temporada. O de agora é só evitar o caos.